Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorar o Senhor. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus, que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe, que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos, e procurou saber deles cuidadosamente, quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide e procurai obter informações exatas sobre o menino, e quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram, e a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Irmãos e irmãs, essa festa da Epifania, quer dizer, da manifestação de Cristo ao mundo inteiro, representado por esses homens do Oriente, ela nos fala qual é o lugar de Cristo na nossa vida, na nossa cultura, no nosso coração. Aqueles homens do Oriente, eles eram especialistas na ciência de olhar as estrelas e de investigar sobre o rumo e os trajetos, os percursos dos corpos celestes. Então, eles observavam o céu e, como todas as coisas no universo se comportam sempre de uma maneira constante, eles pensavam, tinham aquela ideia de que assim como era a ordem no céu, no universo, tinha que ser a ordem também na terra. Então todos os povos orientais antigos, observadores das estrelas, como também as culturas aqui da América, antes de Colombo, os incas, maias, astecas, etc., eles olhavam para o céu e viam aquela ordem, aquela harmonia, aquele ritmo constante, e baseavam a vida na terra naquilo que eles observavam no céu. Então na terra tudo tinha que ser também constante, as coisas tinham que observar os seus ritmos. Existiam os momentos para semeadura, os momentos para colheita, os momentos de festa. Tudo era regido pelas estrelas, pela posição do céu. E essa é um pouco a origem da filosofia, da mentalidade do Oriente, esse eterno retorno. Tudo que antes aconteceu
acontece agora e vai acontecer depois. Tudo é imutável. As pessoas acham que estão fazendo alguma mudança, mas na verdade o que elas pensavam é aquilo que já aconteceu e que elas não lembram. Se vocês lerem um trecho do livro do Eclesiastes na Bíblia, vão encontrar ali também essa mentalidade, né? Não há nada de novo debaixo do sol. E qual a surpresa desses magos ao verem uma estrela, por assim dizer, indisciplinada, inquieta, que apareceu no céu fora de qualquer previsão e se comportando de uma forma completamente diferente daquilo que eles já tinham visto e conhecido. E esse fenômeno para eles foi tão chocante, foi tão forte, que eles saíram lá dos seus países do Oriente para irem atrás de uma explicação. O que quer dizer isso? Existe uma novidade, existe um novo início, quase que uma nova criação. E com esse pensamento foram e se dirigiram à cidade da qual eles imaginavam que estava o centro desse grande acontecimento, o rei que tinha nascido para governar o mundo inteiro. Quando chegaram em Jerusalém, encontraram um rei, mas não aquele que eles esperavam, rei Herodes, que reinava sobre os judeus na época, mas ele mesmo não era judeu, era natural da Idumeia. E esse rei era extremamente invejoso, desconfiado de tudo aquilo que pudesse tirar o lugar dele. Então, essa notícia, e aqui é tão engraçado que Deus prepara o seu povo durante tantos séculos para acolher o Messias, o Rei Salvador, e quem dá a notícia que isso aconteceu para eles são os de fora, são os pagãos, são os que estavam fora, que não faziam parte desse povo. São eles que anunciam: ó, aquele rei que vocês estavam esperando chegou e já nasceu. Então, eles investigam nos seus livros, na Sagrada Escritura, e encontram essa bonita profecia de Miqueias. No tempo do profeta Miqueias, os reis de Israel tinham se tornado corruptos. E ele imagina um tempo em que vai voltar a realeza aos tempos de Davi. A família de Davi era de Belém, natural de Belém, da Judéia, e era uma família de pastores. E Davi, desde o início, desde que ele surge na vida do povo de Israel, ele aparece como um pastor. Ele é aquele que mata Golias com as pedras da funda, mesma arma que ele usava para espantar os lobos e os ursos do seu rebanho. Então, Miqueias sonha, inspirado por Deus, com um dia em que surja um rei que vai ser de novo um pastor. Alguém que cuida das ovelhas, não alguém que explora e que rouba. E encontraram então essa profecia que dizia respeito a Belém, e mandaram os magos a Belém. E Herodes ainda hipocritamente diz: depois de voltarem, me digam onde está esse rei que nasceu, para que eu vá adorá-lo, quando na verdade ele queria era matar o menino. E esses magos foram e encontraram e se encheram de alegria, porque finalmente chegava ao fim a busca deles, a aventura que tirou eles da terra de tão longe para encontrarem a salvação do mundo inteiro. Nos dias de hoje, irmãos e irmãs, tantas pessoas do lado de fora da nossa fé
A gente vendo essa igreja cheia e até lotada, né, com gente ali no corredor lá de fora, de pé, a gente pode pensar que nós somos muitos. Na verdade, nós somos uma fração mínima. No Brasil, só 8% dos católicos vai à missa aos domingos. Então, os outros receberam o batismo, mas não conhecem Cristo. E estão procurando um sentido para a vida deles e não encontram. Quantos jovens a gente conhece que entram numa profunda tristeza, numa profunda angústia existencial porque não encontram o sentido da vida? E muitas vezes essa angústia termina em tragédia também, em vários tipos de tragédia. Esses jovens estão procurando a vida, essas pessoas estão procurando a vida verdadeira, estão procurando o verdadeiro sentido de por que eu estou vivo, para que eu vivo, para quem eu vivo. E muitas vezes eles se dirigem a nós, cristãos, a nós, católicos praticantes. E às vezes essa pergunta sobre o sentido nos surpreende e nos inquieta, assim como inquietou, surpreendeu aqueles lá de Jerusalém e do palácio de Herodes. E muitas vezes também a gente responde a eles da mesma maneira. Foram lá procurar o livro da Sagrada Escritura e disseram, é aqui que ele fica, em Belém. Mas nenhum dos membros do palácio, nem os sacerdotes, nem os doutores da lei, foi para Belém procurar o menino. Só disseram, tá lá, vão lá que talvez vocês achem. Às vezes a gente também terceiriza o nosso testemunho de fé, a gente diz, lê a Bíblia, estuda o catecismo, lê algum autor cristão, assiste a um vídeo e aí cada um completa com seu padre, movimento preferido, professor, enfim. Mas não é nos livros que se encontra a vida, é no meio de quem recebeu a vida nova em Cristo, no seu batismo. E se a gente recebeu a vida nova e ainda não se deu conta disso, então nós somos como aqueles filhos de Israel que já tinham o Salvador nascido no meio deles e ainda não se davam conta, e se surpreendem quando alguém diz, olha, o Salvador chegou, nasceu. Essa festa da Epifania nos convida a isso, a gente dizer, será que eu creio nessa vida nova que Cristo me trouxe? Será que eu vivo essa vida nova sem medo? Será que eu creio que no dia que eu fui mergulhado nas águas do batismo, o homem velho morreu e surgiu a criatura nova em Cristo, ressuscitada, que vive uma vida que se resume na palavra amor, que é o resumo de toda a obra de Cristo, que é de toda a obra de Deus e de tudo aquilo que nós somos chamados a viver. Então, se aquelas pessoas que procuram o sentido da vida encontrarem esse amor nas nossas comunidades, nas nossas famílias, aí nós vamos ser aquela estrela que conduziu as pessoas até o encontro com Cristo. Mas se a gente ficar achando que ser cristão é só uma questão de conhecimentos, de uma bibliografia, então nós não vamos ser luz
para esse mundo que tanto busca a Jesus Cristo sem saber, sem conhecer. Vamos pedir a graça nessa solenidade da Epifania de sermos aquilo que Jesus nos convidou a ser. Vós sois a luz do mundo. Uma luz não se esconde debaixo de um alqueire, mas se coloca no alto para iluminar toda a sala e toda a casa. Sejamos nós essa luz que ilumina o mundo e que conduz as pessoas até Jesus Cristo, nosso Senhor.